Preciosíssimo. Como é que fala precioso em italiano? Precioso. Precioso. Lá de Caserta, na Itália. Queridos Edson e Lúcia. Só esperando você entrar aqui para te chamar aqui pro Instagram, Edson. Boa noite, queridos. Boa noite. Isso. Você só precisa mutar aí para não dar interferência. Eu ponho. Vamos lá. Vamos adorar um pouquinho. Esperando vocês, Edson. Assim que vocês entraram no Instagram, eu convido vocês aqui. Vamos adorar? Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor, em adoração. Eu olho para ele, vejo sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor, em adoração. Eu olho para ele, vejo sua glória, mergulho em seu rio, fonte que bate o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho encheu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor, em adoração. Eu olho para ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Teu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Vem, amor, me atrair, com seu olho ungiu o meu coração. Vem Adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Adorar ao Rei. Se nós separamos essa hora para todos os dias, a gente adorar o Senhor, declarar a tua bondade, o teu senhorio, a tua majestade e a tua bondade, Senhor. E para ouvir irmãos preciosos que têm provado do teu amor, provado da tua bondade, provado do teu cuidado e também do teu senhorio. Antes de eu falar, tu cantavas. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixar 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Aleluia. Tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, porque nem ainda as trevas não me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, Amém. porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não há lugar que possamos ir, que possamos nos esconder do Senhor. Aleluia. Ele traz luz para o que está escuro. Ele escala as montanhas para encontrar você, para nos encontrar. Ele derruba as muralhas das mentiras, dos enganos na nossa mente, no nosso coração.
Ele destrói as mentiras que nós acreditamos para vir ao nosso encontro. Meu querido, não tem nada que separe do Senhor, do amor de Deus. Não tem nada que possa te separar do encontro com Ele. Viu? Edson. Ó, tá zerado. Ah, não. Ok. Espera aí. Na Itália. Ok? Vovô e vovó, né? Papai, Vovô e vovó. Bom, queridos, para nós é uma alegria, né? A gente poder estar juntos. Queremos abraçar os irmãos e, inclusive, parabenizar, né, pela iniciativa, né, que a cada dia os irmãos estão tendo essa oportunidade de estarem juntos, né? Bom demais. Glória ao Senhor que nos dá essa chance, né? Nós estivemos aí, moramos no Rio, depois a gente vai falar um pouquinho sobre, mas para alguns que talvez não nos conhecem ainda, né? Eu sou o Edson e minha linda esposa Lúcia, aqui na Itália conhecida como Lutia. Nós temos, eu fiz 60 anos agora, recente. Ela ainda é bem mais nova, tem 59. Daqui uns dias faz os 60. E, para a glória de Deus, ok. Vai abrir de novo. A gente fica sem som, porque a gente não escuta, né? Mas eles escutam. Mas a gente precisava ter um feedback. Mas é igual aquele dia, né, gente? Aquele dia a gente estava escutando. Eles falam que nós estamos sem som. Ele está chamando de novo. William, eu não te ouço. Esse tempo todo, sem saber o que a gente estava... Perdão. Perdão. Eu preciso que você abra a sua... Que você saia da transmissão do Instagram para eu te convidar de novo. Precisa entrar de novo. O pessoal te vê no Instagram, senão você só está conosco nessa gravação aqui. Saí. E agora entra de Entra novo. de novo. Na live. Na aí eu live. te convido para entrar. Entrei. Ótimo. Então, daqui a uns segundinhos você aparece aqui para mim e eu te convido de novo, porque por algum motivo você caiu. Aleluia. Uhum. Edson. Não, esse Edilson. Edilson. Esse é o padre. Não, é. Eu sei, filho. Vamos lá. Deixa eu te achar aqui.
Tiago Brunoro. Vou chamar teu filho, não vou achar você. Engraçado, né? Sai de novo. Não, tá chegando aqui. Você Não, tá no Facebook ou no Instagram? Instagram. Oxente. Vamos lá que a gente vai achar você, Edson. Amém. Faz parte. Aqui o Sodré tá aqui com a gente. Gente, não te acho. Calma, filho. Olha só. Espera aí. Fala. Calma aí. Deixa eu conectar o Edson aqui, gente querida. Não. Espera aí. Só um minutinho. Eu vou sair e entrar de novo. Essa é a ideia. Não, agora você vê aí. Deixa eu te achar. Brunoro, te achei, meu filho. Agora te convidei. Pronto, agora acho que tudo se resolverá. Assim, Ok. Ei! tudo, filho. Mas aí... Põe. Vai embora. Começamos do início? Pode começar. Tá. Ok. Irmãos, uma alegria para nós, né, estarmos aqui juntos com a Igreja do Rio. Nós temos, né, no nosso coração, somos irmãos. É uma bênção a gente poder estar junto. Obrigado pelo convite aí, né, da igreja. E parabéns pela iniciativa, né, que é um tempo que nós estamos em casa e Deus nos dá as estratégias, né? Mesmo no meio das dificuldades, Deus nos dá as estratégias. A gente vai fazer uma pequena apresentação nossa, alguns talvez não nos conheçam, né? Eu sou o Edson e essa é a minha belíssima Lucia, ou Lúcia, né, em português. Na Itália, Lucia. Eu tenho 60 anos, ela é um pouco mais nova, tem 59, bem mais nova, ok? Nós temos 35 anos de casados, não é para a glória nossa, né? É benefício nosso, mas é a glória de Deus, né? Porque só assim, né? E glória a Deus que a gente tem visto, né? Deus guardar as famílias, né? E realmente assim, a gente poder testemunhar, né? Que a família, quando calcada naquilo que é o propósito de Deus, né? Ela é viva, ela existe, né? E é bênção, não é uma maldição, né? É bênção. Amém. Glória a Deus por isso. E como família, né? Deus nos deu a alegria de termos filhos. Nós temos 2 filhos, o Tiago, 35 anos, o Vitor, 32, mora aí no Rio, né? Glória a Deus, participa aí. E temos 2 noras, os 2 são casados, o Tiago é casado com a Érica, e tem a Isabelinha, né? De filha, com 4 aninhos, e tem mais um na barriga chegando. E o Vitor casado com a Laura, que glória ao Senhor, né? Também está grávida, e daqui uns dias está chegando, né? O Beni chegando aí, né? Para nos alegrar e cumprir aquilo, né? Nós nos sentimos bem-aventurados, né? Porque a palavra diz em Salmo 128, e verás os filhos dos teus filhos, né? Amém. E nós nos sentimos assim bem-aventurados e até mais do que isso, né? Porque além do Senhor ter nos dado filhos, noras, netos, o Senhor os manteve firmes no Senhor. Nós nos alegramos com isso muito, muito mesmo. Essa talvez assim a grande alegria nossa, né? Eles estão no Senhor, eles caminham, eles são crentes no Senhor. A casa deles é conduzida pelo Senhor, amam o Senhor e isso nos alegra, porque as novas gerações, né, é isso que a gente espera, as nossas novas gerações venham a testemunhar e sempre estar, né, realmente aos pés do Senhor, né? Um pouquinho mais da gente, né, por formação, né, nossa, eu sou engenheiro, a minha esposa, tem um monte de formação, é artista plástica, música, formada em canto e é fonoaudióloga, né? Mas isso só para dar uma palhinha aí, né, do que Deus faz com a gente, né? Agora a gente estava no Rio. Então, nós temos uma história bem gostosa,
que nós nos sentimos muito honrados pelo Senhor de poder vivenciá-la nesses anos todos. E a alegria nossa tem sido completada com o tempo que nós estamos aqui na Itália. Ainda vamos falar especificamente de cada situação, mas nós retornamos, viemos para a Itália, chegamos aqui no dia 17? 4 de março. Não. 17 de outubro de 2018. Isso. E nós fomos ao Brasil pela primeira vez no final do ano passado e ficamos 2 meses e meio tentando correr atrás de ver todo mundo. Tivemos a chance de estar aí no Rio, né? Glória a Deus. Na casa dos amigos, dos irmãos queridos, família. Nossa, foi uma viagem muito gostosa. Retornamos para a Itália no dia 4 de março. Agora. E estava começando esse tempo difícil aqui. E nós louvamos ao Senhor. Queremos deixar bem claro, né, que às vezes as pessoas perguntam para nós assim, o que vocês estão fazendo aí? Primeiro, não tem como voltar. Só se for bem. Então não tem como voltar. Mas mesmo que a gente voltasse, o nosso coração estaria aqui, porque essa é a terra que o Senhor quer que nós estejamos agora nesse tempo. Então aonde é a vontade do Senhor, é aonde a gente deve estar. E nós estamos bem e nós estamos muito alegres. É estranho dizer isso, né? Porque a gente está no meio do tiroteio, mas a gente está alegre, renovados no Senhor. O Senhor, nesse tempo, foi um tempo riquíssimo para nós, riquíssimo de oração, tem sido ainda, né? É que agora começou meio uma liberdadezinha assim, mas é uma liberdade bem pequenininha durante o dia. Mas a gente ficou trancafiado por 2 meses dentro de casa. Isolamento total, lockdown. Mas os irmãos não saíram da nossa casa pela TVzinha. Nós não ficamos sozinhos, um pouco abatidos no início, porque nós tivemos, como as imobiliárias todas fecharam, nós não conseguimos ter casa. Nós temos casa tem 1 mês. Então, nós ficamos dentro de 2 Airbnb e eram muito pequenininhos e a gente não tinha sol. Então, foi um tempo meio de angústia, mas em tudo o Senhor nos curou. E nós colocamos os joelhos no chão e clamamos ao Senhor que nos desse uma casa. E mesmo com as imobiliárias fechadas, o Senhor nos deu a casa que nós estamos agora. E a casa que nós queríamos, do jeito que a gente queria. O Senhor, Ele ouve. Sol. Com muito sol. Tem sol da manhã, tem sol da tarde. Uma bênção. A gente está muito alegre. Eu queria ler um texto, porque é um texto que tem norteado as nossas vidas desde o início, que nós aprendemos. Não que a gente consiga ainda praticar isso, nós estamos aprendendo, mas tem sido a marca das nossas vidas, em Eclesiastes 3. Toda essa sabedoria, né, de Salomão tem sido um norte para nós. Na verdade, a palavra toda tem sido um norte para nós. Sempre, né? Glória a Deus. Esse tempo mesmo aqui, que a gente ficou fechado, sinceramente, irmãos, sem a palavra, eu não sei o que seria de nós, viu? Porque não é fácil passar por isso, não. Vocês estão sabendo, aqui foi bastante rígido, eu penso que a gente pensa que um pouco mais que o Brasil, então foi meio desafiador. Sem a palavra, impossível. Por isso que as pessoas estão nervosas, né? Com medo, porque a gente sem a palavra nada somos, verdadeiramente. Então, Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras.
olha só, irmãos, olha isso aqui. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A pandemia já estava aqui. Deus sabe tudo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Na nossa vida, se não fosse essa palavra, a gente não teria conseguido chegar aqui até hoje. Eu quero glorificar o Senhor, né, por todo o aprendizado, por tudo que nós temos sido enchidos, né, pela palavra, com toda a experiência maravilhosa que nós temos tido. Amém. 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 E dentro de tudo também, né, que a gente vai estar compartilhando, né, um tema assim nosso que norteia também é a experiência de Jó. Na verdade, foi quando nós até moramos aí no Rio várias vezes. O Senhor me ensinou, me mostrou isso. E eu sei que vocês estudaram o livro de Jó aí, né, bastante. Mas antes disso, né, o Senhor tinha me mostrado uma coisa, né, que eu das vezes que eu li o livro de Jó, talvez uma, duas, três vezes, não sei. Na segunda vez eu já sabia o final, né? Então é como você assistir um filme e saber o final. Então, quando a gente lê Jó, é lindo, né? É demais, mas a gente sabe o final. E sabe que o final foi um final feliz, foi um final bom, diferente daquilo do meio. Mas a questão também que Deus me mostrou como é que estava Jó quando tudo estava acontecendo, né? Quando começou as coisas a morrerem, a acabarem as coisas, filho, família, quando começou tudo a desmoronar. Como é que Jó estava, né? A ponto de a mulher dele chegou no momento e falou, né? Amaldiçoa esse seu Deus em quem você crê e morre, né? Porque não tem mais escapatória, né? Então, assim, em vários momentos, né, da nossa vida, nós mesmos, eu creio que vários irmãos, ou talvez todos, né? Nós tenhamos passado ou estamos passando por momentos difíceis, momentos que parece que a gente não enxerga, né? Desafiador, não enxerga lá no final. Mas vamos olhar para Jó, né? E vamos perseverar, né? Amém. Amém. E falando um pouquinho da gente, né? A nossa conversão, como que isso sucedeu, nós, felizmente, assim, né? Para a glória de Deus, a gente vem de família cristã, né? Que crê em Deus. Eu, até como descendente de italiano, né? Italiano no Espírito Santo, no interior, é muito católico. Então, desde cedo, né? A gente frequentava a igreja, vamos botar assim. E tanto eu quanto a Lúcia participamos ativamente na Igreja Católica como jovens, em grupo de jovens. E realmente, assim, eu digo que eu tive um aprendizado, né? Nós tivemos, na verdade, muito grande nesses grupos, aprender a ler a Bíblia, coisa que às vezes não é tão comum, mas a gente lia a Bíblia, né? E até chegamos ao casamento, né? E depois, logo em seguida, a gente casou um ano já, no ano seguinte já tivemos o primeiro filho, que foi o Tiago, né? Depois um pequeno intervalinho aí, enquanto ele estava, né, já aprendendo a falar, já a segunda gravidez, então o Vitor aí com a diferença de 2 anos e meio, e claro, né, aquela coisa de casal novo, né, começando a vida e tudo, muitas coisas maravilhosas, mas problemas também, sempre problemas, mas próximo do nascimento do Vitor, infelizmente a Lúcia teve um problema de saúde, teve o primeiro problema, que ela realmente teve aquela, não sei mais o nome, né? O negócio, cardiomiopatia. Eu sei, né? Que o coração aumenta de tamanho. Então, na realidade, a médica falou com ela, você tem 2 alternativas, ou você faz um lockdown, na época não foi essa palavra não, né? Mas você fica quieta em casa e faz o repouso direto, ou você tem que tomar algum medicamento. Então, a Lúcia teve esse experimento de lockdown, de isolamento em casa, já naquela época, lá em 87, né? 87, E 6 meses só. Teve que ficar em casa, e até para pegar o Vitor, depois que ele nasceu, era difícil, porque ela não podia pegar peso, não podia descer escada.
Assim, a gente morava num apartamento do segundo andar e não tinha elevador, então ela não podia descer escada. Enfim, não foi uma experiência boa. E, na sequência, aí veio um outro problema, que realmente apareceu uma coisa que a gente chama de depressão, mas na época a gente não sabia o que era, né? E aí ela sentia coisas no momento, quem já passou, conviveu com alguém com depressão, sabe, não vou nem entrar em detalhes, né? Mas sentia coisas que ela falava, eu não sei, eu não tenho controle, eu não entendia, filho não entendia, ninguém entendia, ela também não, a hora de dormir estava acordada, a hora de acordar estava dormindo, enfim, realmente a vida em casa ficou muito bagunçada. Até que deu estalo e fomos no médico, né? O normal seria isso, um neurologista no primeiro momento. E aí vem aquela bela notícia, não, excelente, o problema é esse e tal, mas você vai tomar esse remedinho aqui e vai ficar bem. E realmente, por 1 mês, 2 meses, 3 meses talvez, ficou ótima. Mas passado isso, tudo de novo. Aí volta no médico, não, então tem que mudar o remédio. Aí muda o remédio. Depois ele próprio, como também não funcionou, mudou. Falou, não, então você vai no psicólogo. Também como não funcionou, vai no psiquiatra. E aí entra o remédio, entra outro. Enfim, nós ficamos nessa e foram, na verdade, 8 anos nessa batalha. Eu vou abreviar, né? Foi uma batalha que essa aqui sofreu muito com isso. Nossos filhos, claro, sofreram porque estavam presentes, né? E eu também ali, mas glória a Deus, Deus me deu graça ainda de, como marido, né? Sempre sentia aquela responsabilidade sobre a minha esposa, né? E Deus me colocava sempre na minha memória, né? Na saúde, como é que é? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, com dinheiro, sem dinheiro, e amando até que a morte nos separe. Isso vinha na minha cabeça sempre porque era um juramento que nós tínhamos feito, né? Então, a gente continuava ali. E foi um período difícil, né? Mas foi um período importante. Essas coisas nós temos que ver, como eu falei, o caso foi o mais importante. Isso que foi importante, né? O que Deus fez? Deus permitiu isso acontecer, trouxe isso na nossa vida para que a gente experimentasse o quê? A conversão. E aí é que foi o ponto-chave, né? Através, assim, também, né? Deus, por um motivo, né? Permitiu que a empresa me levasse para Nova York. Eu trabalhei lá por 3 meses e com isso a família inteira foi. A Lúcia teve a oportunidade de fazer uma aula com um professor lá de canto, era professor do Plácido Domingos, sei lá, o cara famoso lá. Ele deu aula para ela, gostou da voz, aí falou, eu vou estar em São Paulo daqui a 6 meses, então você vai lá fazer aula. E a Lúcia foi, quando ele veio, ela já tinha voltado ao Brasil, foi para São Paulo fazer aula com ele, fez aula, sim, um dia a aula foi ótima, no outro dia a aula foi péssima, no outro dia a aula ótima, no outro dia péssima. E a pianista que estava acompanhando, aí vem, né? Como que Deus faz, né? Estou adorando ouvir o Edson contar do meu testemunho, é legal. Nós trocamos. Aí, aí a pianista, né? É uma mulher de Deus, vendo aquela situação toda, um dia virou para a Lúcia, né? Falou, não, eu acho que eu preciso chamar minha filha para conversar com você. Bom, o fato é que, na verdade, isso ficou. Aí a Lúcia voltou para casa, daí a 6 meses voltou a São Paulo, porque o professor voltou a São Paulo. Falando tudo rapidinho, tá, irmãos? Porque esse não é o foco. Eu estou olhando o tempo. Então, 6 meses depois, ela voltou a São Paulo e, de novo, né? Aquela situação, canta bem, canta mal, não sei o quê. Enfim, essa pianista chamou a filha dela para ir lá, e a filha dela foi. A Lúcia não queria conversar com ela, porque, assim, aquela coisa, o pé atrás, né? Quem é essa pessoa, né, e tal. E, felizmente, né, essa moça chegou lá e falou com a Lúcia, falou, Lúcia, eu sei o que você tem. Na verdade, eu passei isso também. E só tem uma solução, não tem outra. Aí a Lúcia falou, não, mas qual é? Ela falou assim, Jesus Cristo, se chama Jesus Cristo. Aí a Lúcia falou assim, mas eu tenho Jesus, eu tenho minha religião e tudo, eu tenho Jesus. Sim, mas provavelmente você ainda está com esse Jesus morto, você precisa viver um Jesus ressuscitado. Essa foi a palavra dela. E aí, também, né, curtando bastante, aí essa irmã foi junto com os irmãos da igreja lá em São Paulo, e esses irmãos juntaram, puderam discernir, o Espírito Santo mostrou os irmãos da onde vinha essa situação toda, da onde que entrou
esse pecado em gerações, na verdade, gerações anteriores, e veio passando de geração para geração. Vários parentes da Lúcia, depois ela descobriu que tinham problemas psíquicos, problemas mentais, psiquiátricos, essas coisas tudo. Mas esses irmãos intercederam, juntaram a turma, glória a Deus pelo trabalho deles, e a Lúcia passou por um processo de libertação. A gente diz libertação, que é assim que o pessoal chama mesmo. É Por quê? poltergeist. Não, Poltergeist. É, uma libertação mesmo, e ela Algumas sentiu vezes. isso, né? Era isso mesmo, era demônios saindo. Então, ela experimentou, depois de muitos anos, uma leveza, porque sentiu e ela viu, passou por aquela experiência de uma voz falar na boca dela que não era ela, uma voz que ela não controlava. Então, aquilo que saía, e felizmente Deus botou tudo isso para fora. E esses irmãos foram preciosíssimos, eles nos acompanharam lá em São Paulo, iam à Vitória, ficavam lá conosco, porque eles sabiam, né, que era um momento difícil, né, e que poderia ter, vamos dizer, a recaída, e aconteceram mesmo isso algumas vezes, né? Até que esses irmãos, uma hora viraram e falaram: olha, é difícil a gente ficar cuidando de vocês nessa distância, vocês precisam de alguém aí bem local. Aí adivinha quem que eles conheciam em Vitória, né? Exatamente. Deram o telefone do Vince. Claro que eu não liguei para o Vince, eu não quero saber de crente, né? Eu não quero conversar com ninguém. Mas a Lúcia ligou, né? Por isso que às vezes nós homens, né? Às vezes não, né? É bom ouvir a mulher. Né? Então ela ligou para o Vince. E aí, eu quero até, né, claro, honrar sempre, a gente honra a vida do Vince, da casa dele. E uma coisa para a gente ter também de aprendizado. O Vince não perde tempo. Ele anotou a chamada da Lúcia, anotou o telefone e foi atrás, ele não esqueceu. Chegou lá então, em casa 11h30 foi atrás, da teve noite. Um dia que chegou lá em casa 11h30 da noite, mas foi. Então, isso é para a gente também guardar isso de coisas que a gente precisa fazer, né? E foi uma bênção. E na sequência, né, quer dizer, primeiro foi essa questão mesmo de se liberar de espíritos imundos mesmo, mas na sequência precisava o quê? Um tratamento de vida, um tratamento de caráter. E isso que a Igreja Vitória foi nos dando, começou a nos dar, né, a fazer esse tratamento de caráter. E Deus usou pessoas e sempre tem colocado pessoas na nossa vida, sempre. Isso a gente quer falar para todos os irmãos. Irmãos, estejam mesmo com o ouvido, né, pronto para ouvir o conselho, a exortação, a palavra do irmão. Pode ser direcionamento, mesmo que às vezes a gente não goste, pode ser que naquele momento entrou duro, quadrado, mas ouça. É melhor quadrado. Pode ser estranho, mas é bênção demais, porque os irmãos não cobram dinheiro para fazer isso, poderiam não fazer, mas é bênção quando a gente tem irmãos para nos ajudar e permitir essas coisas, né? Vai você agora. Bem, isso que o Edson falou é um testemunho bem profundo que eu tenho na minha vida. Sou grata a Deus, olho para trás e agradeço ao Senhor por cada experiência, por cada minuto, cada segundo. E tem duas palavras que norteiam, né, esse meu tempo de sofrimento, louvado seja o Senhor. Um é que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Desde então eu tenho vivido a graça do Senhor, e isso é a coisa mais importante. O Senhor, na verdade, ele me levou de ponta cabeça, porque ele precisava tirar o orgulho do meu coração, a minha independência, que eu era uma mulher independente, aprendi a ser assim, aprendi a me defender, porque por diversas coisas na minha vida, coisas de família, e aí o diabo ele vai colocando coisas, né, na nossa cabeça, no coração, convencendo a gente de coisas que a gente não deve fazer. E aí o Senhor me libertou de tudo isso. Louvado seja o Senhor. Lindo, né? É muito lindo. Então, o que aconteceu? Um ano antes de nós irmos para a primeira cidade, né, nós nos batizamos, e aí com 8 meses nós fomos chamados para ir para uma cidade chamada Itabira, em Minas. Um ano antes nós tínhamos recebido o mesmo convite, mas nós não aceitamos, porque nós éramos muito ligados à família. Mas um ano depois, logo após a conversão, o nosso coração ele era outro, né?
já não importava mais a nossa vontade, mas qual era a vontade do Senhor, né, na nossa vida. E aí nós entendemos que era para a gente ir, sim, e fomos. Fomos para Itabira, a família toda, né, com os meninos que eram pequenininhos. Eu tinha a minha carreira, mas entendia que o meu esposo, por ele ser enviado, né, para Itabira, já não importava mais o que eu tinha que fazer, porque como esposa, eu sempre tive essa revelação de que eu tinha que caminhar junto com meu esposo para onde ele fosse. Então, fomos todos juntos, graças a Deus, e chegamos lá. Nós estávamos assim, até a gente tinha duas imagens aqui para mostrar, muito bonitinha. Uma que nós fomos assim, é uma bicicletinha, vou tentar traduzir, é uma bicicletinha andando assim numa via onde tudo está tranquilo, uma fofura. Então a gente achava que a gente estava tão cheio de amor para dar, que a gente achava que o mundo ele estava cor-de-rosa. A gente tinha tido uma experiência tremenda com o Senhor, libertação, cura, né? Fomos vendo assim o nosso casamento sendo transformado. Então a gente estava cheio de amor para dar, prontos para falar com todo mundo do Senhor, uma bênção. Então a gente pensava que aquele caminho ia ser um caminho assim, uma luva, né? E foi realmente, com a graça do Senhor. Mas a bicicletinha, depois que passa aquela ruazinha assim reta, então ela começa a passar por um viaduto onde debaixo tem um rio enorme e ela tem que passar sobre uma cordazinha. Depois ela tem que passar rapidamente na frente de um trem. E assim nós começamos a viver essa coisa gostosa, né, de sermos desafiados pela palavra do Senhor. Desafiados profundamente. Nós chegamos na cidade, não conseguimos encontrar assim um lugar onde a gente sentisse, né, desejo de estar, para reunir. Aí falamos para o Vince, não se pode falar essas coisas para o Vince falou para a gente, abre a casa. Aí nós abrimos a casa e começamos a compartilhar com um, com outro, cheios, né, naquela alegria toda. E aí o Senhor começou a acrescentar as pessoas. Foi muito legal, mas foi muito desafiador para nós. Lembra que nós só tínhamos 8 meses de convertidos. Então, começou, à medida que Deus ia trabalhando deliciosamente minha vida, a vida do Edson de forma individual, o Senhor nos tratava como casal e tratava também os nossos filhos, a nossa casa, a família e mais todo mundo que ele ia acrescentando. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre colocou pessoas na nossa vida para poder nos ajudar, para poder nos direcionar com a palavra, faz assim ou não faz assim, deve, nessa situação é melhor assim. Mas a gente não pode dizer que foi um tempo tranquilo e não, foi um tempo desafiador para nós. Mas o nosso coração ficou cada dia mais apaixonado pela palavra, porque o que a palavra fazia conosco? A palavra era uma saída para nós. Tremendo. E aí você começa a beber daquilo, o Senhor começa a derramar da graça dele sobre nossa vida. Bom, começamos a gerar filhos, e filhos, e filhos. Louvado seja o Senhor. E as panelas lá em casa, elas eram pequenininhas assim. De repente, eu me vi cozinhando em tacho. Era uma coisa assim, monstruosa. Uma panela enorme, umas coisas desse tamanho. Para os cafés, almoços, eram os almoços, né, as reuniões. E, bom, e aí o que aconteceu? Começamos a ter muitas experiências com o Senhor. Experiências difíceis, porque a gente, na verdade, tinham situações que a gente nunca tinha vivido. Por exemplo, não conhecíamos como lidar com drogados, não sabíamos como lidar com pessoas que tinham vícios. Então, para nós, era sempre desafiador, novidade. Tudo novo. Amém. Tem muita coisa para falar, mas não tem tempo. Então, aí nós começamos a nos relacionar com muitas localidades em torno de Itabira, também ainda relacionando com Vitória, e o Senhor foi nos dando uma experiência muito profunda e um aprendizado assim muito intenso. E aí o Senhor, depois de 4 anos, nos dá um novo lugar para nós andarmos. Aí
nós fomos para São Luís, né? Deus fechou as portas em Itabira, fomos para São Luís. Mas é importante ressaltar, né, que quando nós mudamos para São Luís, os irmãos em Itabira permaneceram, né, fiéis, continuaram, também como nós, eram todos novos, né, crescendo, aprendendo tudo novo, mas sempre suportados, né, por outros irmãos, outros locais. E hoje a igreja é uma bênção, a gente quando vai lá, assim, a vontade é de chorar, né, para ver como que os irmãos são lindos, né, tremendos, né? E isso tem sido um testemunho incrível para a cidade, trabalhos que eles fazem, etc. Sociais, lindos. E fomos então para São Luís. Faltou a gente dizer uma coisa que o Vinci sempre disse para nós, né, que a gente nessas mudanças nossas, a gente sempre foi patrocinado financeiramente pela Vale, né, que eu trabalhava na Vale. Então não trazia custo para nós, pessoal, nem para a igreja, né? Então a gente ia e, né, tinha já da onde vinha, né, o sustento. Em São Luís também, eu vou falar rápido, mas a gente viveu a mesma experiência, começando do zero. Uma coisa importante também que eu ia dizer é que as primeiras reuniões, por exemplo, que a gente fez lá em casa, éramos 4. Eu, a Lúcia, exatamente 4. O Tiago e o Vitor. Mas a gente, assim, isso é uma estratégia, né, para irmãos perseverarem. Às vezes ter um método não é problema, né? Então nós marcamos a reunião como aqui, vocês estão marcando todo dia às 19 horas. É 19? É 19. Então a gente tinha uma reunião nossa lá aos sábados às 19 horas. Quem estivesse na reunião ia participar. Então, nas primeiras reuniões éramos nós 4. Eu tomava banho, mudava a roupa, o Tiago ia para o violão, o Vitor para o teclado, a Lúcia cantando, eu preparava uma palavra e fazia o nosso tempinho ali delicioso. Os primeiros que chegaram, né, quando a gente convidava, né, perguntavam, mas cadê os outros? Eu, não, eles virão ainda, né? Eles virão. E assim foi, né? E para a glória de Deus também, né, assim, sendo resumido, a gente saiu depois de 2 anos, mas a igreja está lá, a igreja permaneceu, os irmãos conhecem os irmãos de lá, são bênçãos, né? E glória a Deus por isso. Amém. E Deus nos levou novamente, então, para a Vitória. Fala um pouquinho de Vitória. Em Vitória, nós vivemos um tempo profundo com a igreja, trabalhamos muito e passamos por os perrengues lá, com o Vinci pegando pesado com a gente, e a gente precisava ser trabalhados, porque a gente nunca tinha sido cuidado assim tão profundamente. Nós tivemos também muitos discípulos, e começamos a viver uma vida um pouco mais desafiadora como família, porque nossos filhos entraram na adolescência, e aí todos aqueles desafios naturais, e nós tivemos que mudar toda a conformação da casa, porque tínhamos 2 homens, e eu sempre fui muito ágil, tive que entrar num lugar de descanso, e o Edson assumir mais a paternidade para poder cuidar desses 2 homens. Foi uma mudança bem radical na nossa vida. Para mim foi um pouco difícil, mas foi uma bênção. E o Senhor, os meninos começaram a crescer, então, e começaram a fazer as escolhas deles, e louvado seja o Senhor, nunca abriram mão do Senhor, né? E logo depois eles, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Aí o que aconteceu, o Edson saiu da Vale, e aí não tinha mais o patrocinador, né? Nós tivemos uma experiência rápida na Alemanha. Isso aqui é importante para nós, porque foi aí, nesse momento, não sei se você lembra. Foi em 2005. 2005 é que Deus colocou o nosso coração na Europa, porque a gente viu a realidade. O Vinci já falava, mas a gente não tinha visto a realidade, e nos apaixonamos pela Europa. E aí o Edson acabou abrindo uma empresa, e nós falimos, porque a gente, diversas situações, a gente não dá para falar agora, mas tivemos alguns problemas também com pessoas, e isso foi um tempo tremendo na nossa vida, louvado seja o Senhor, porque nós aprendemos algumas palavras que são muito desafiadoras na Bíblia, que uma delas é sofrer o dano. Sofrer o dano sem você reclamar nada, sem você falar nada, e você esperar no Senhor.
e nós aprendemos isso e valeu muito a pena, porque nós esperamos no Senhor e logo depois o Edson recebeu um convite para ir morar no Rio. Nós fomos para o Rio de Janeiro e lá ele acabou sendo convidado para ser sócio da empresa e tudo que nós tínhamos perdido. Espera aí um minutinho, que travou aqui, só um minutinho. Isso com a gente, né? E quando a gente foi morar no Rio, foi isso, né? Esse o motivo. Então, vocês acompanharam aí, né? Vários, e realmente, assim, foi muito lindo a gente poder ver o primeiro momento que nós passamos, né? Que a Lúcia não falou nessa hora aqui do testemunho, mas foi uma forma de Deus tocar na minha vida, eu digo, em uma área, né, que não tinha sido tocado, talvez uma área que me pudesse abalar, que era na área financeira. E nós, homens, né, sempre temos essa responsabilidade com as finanças da casa, e Deus tocou nessa área, né? E foi bênção, por quê? Porque Deus além de tocar, mas Ele nos manteve firme. Isso a gente quer testemunhar, gosta de testemunhar, fala, Deus nos manteve firme, de não murmurar contra Deus, não reclamar de Deus das situações. E pode ser que em algum momento a gente tenha ensaiado isso, né? Mas Deus nos ensinava, né? E aí foi um momento tremendo, né? Aí no Rio, né? A gente pode dizer como que a gente conseguiu crescer espiritualmente, a maturidade nossa, né? Em tudo, na questão da palavra, os irmãos são zelosos pela palavra, aprendemos muito com toda a igreja, experiências fortes que nós tivemos. E Deus nos preparou, né? Entendemos, depois que nós chegamos na Itália, entendemos assim, Deus nos preparou em algumas coisas, né? Algumas coisas que às vezes a gente reclamava do Rio, né? Ah, a cidade é isso, é aquilo, é suja, não sei o quê, o pessoal fala, todo mundo fala ao mesmo tempo, não sei o quê, o trânsito é ruim. Chegamos aqui, meu querido, realmente impressionante. Falar, ó, Rio de Janeiro é pinto comparado com o trânsito daqui, por exemplo, o trânsito. Se alguém fala assim, não, é sério mesmo? Alguém entra na sua frente e dá uma fechada? Não, alguém não, um monte, toda hora, entendeu? É impressionante. Você pode perguntar aí o Vitor que esteve aqui, o Thiago, é impressionante. Mas foi assim, né? Algumas coisas que Deus preparou, mas também teve muita coisa boa que nos preparou, exatamente aí no Rio. Primeiro, os filhos casaram. O Vitor, ele casou quando a gente morava, inclusive no Rio, o Thiago já tinha casado. Por morar no Rio, facilitou o processo de obtenção da cidadania, o reconhecimento da cidadania italiana. Tinham 12 anos que a gente estava tentando. Nós ficamos 12 anos tentando esse negócio, gastamos dinheiro, enfim. Mas aí no Rio a gente conseguiu. E, por último, veio a aposentadoria, né? Que eu também consegui a aposentadoria quando estava aí no Rio. O próprio Stefano indicou um advogado aí e tal, que ajudou. Não foi o advogado que resolveu, né? Mas ele ajudou no processo e tudo. Mas você vê, eu disse Stefano porque são irmãos, né? Nós estamos juntos, né? E você ouve e vai. E com isso, a gente teve essa oportunidade de vir para a Itália, né? Que não era a princípio, né? Vai em 2 minutos. A Itália para nós foi uma escolha, não a Itália. Vou passar rápido, tá, irmãos? Porque não dá para falar. Mas vir para a Europa foi uma escolha que nós queríamos fazer para o Senhor. Isso é a coisa mais importante que a gente deve dizer, porque nós já tínhamos, nós estamos fazendo 26 anos agora no Senhor, mas a gente fazia tudo junto ao mesmo tempo, criação de filho, casa, papagaio, passarinho, trabalho e também as coisas do Senhor. Nunca abrimos mão. Mas de um tempo, né, quando a gente teve oportunidade, então a gente queria entregar o nosso tempo 24 horas para o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. E chegando aqui, né, claro, nós podemos testemunhar em outro momento, mas vocês viram aí, quem teve a chance de ouvir, né, o Salvatore na quarta-feira, né? Os irmãos aqui são preciosíssimos, são lindos, nos acolheram aqui assim, sei lá, depois de uma semana que estava aqui, parecia que a gente se conhecia há 30 anos já, né? E é muito bem, eles têm uma amizade com a gente, um cuidado, uma alegria conosco, assim, impressionante. São irmãos super tremendos. Sérios em Deus. Sérios no Senhor, verdadeiramente, enfim. Nós estamos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade, por todo esse processo nosso, né, de vida. O Senhor é maravilhoso. E às vezes a gente fica assim, mas peraí, você está morando aí, por que morando aí? Tem várias perguntas, mas o fato é, irmãos, que às vezes a gente nem sabe
Mas vou dar um exemplozinho. O dia que nós viemos para esse apartamento, estamos limpando, ou na varanda, né? Alguma coisa na varanda, a gente estava limpando, de repente toca o celular. Aí é de um irmão, uma pessoa que de vez em quando Que ia na nós reunião. estávamos orando por ele. Nós estávamos orando por ele. Ele tem um defeito físico e tal, de vez em quando ia na reunião, ele chama no telefone. Aí ele vira para a gente e fala assim: olha para o edifício em frente aonde você está. Aí nós olhamos, está ele na varanda em frente. Vendo a gente. Como é que nós. E nós já vimos, gente, é Deus que botou a gente aqui, né? Uma pessoa que de repente a gente vai ter a oportunidade de estar com ele. Enfim, tem coisas que a gente não sabe, irmãos, mas Deus sabe. Amém. Então tem hora que a gente dá um passo, a gente não sabe, mas Deus sabe. Era isso. Só para a gente encerrar, então, falando um pouquinho da situação atual, né? E a gente está passando aí por esse momento de muita confusão na questão da saúde do mundo, né? Então, nós estamos falando do mundo, né? Na saúde, na política, economia, na vida social, na vida pessoal das pessoas, né? Mas nós temos que olhar o seguinte: nós temos uma notícia boa. Temos não. A notícia boa é a palavra de Deus nos dá a direção para tudo e nos livra, né, de todo tipo Amém. de embaraço, assim diz a palavra, de confusão, de embaraço. E o Senhor está fazendo coisas novas. Novas, sempre coisas novas, né? Senhor. E eu deixaria assim, né, o desafio para todos os irmãos, para a gente poder chegar, né, em como Jó chegou ao final, né? Que lá em Jó 42:5 diz, né? Jó falou assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, que nós possamos ver o Senhor, né, com os nossos olhos, independente da situação que nós passamos. Amém. Amamos, irmãos, queremos abençoar a cada um, a casa de cada um, que o Senhor esteja, né, edificando, né, a casa dele, que cada um seja a habitação realmente plena do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Amém. Amamos vocês. Edson, vamos orar para as pessoas que ouviram vocês contar a história de vocês? Amém. Abençoar essas pessoas. Às vezes tem gente que quer ter essas experiências que vocês tiveram, né? E vocês não são filhos prediletos do Senhor. Não. Tem isso para todo mundo que Amém. a voz dele. Amém. Eu queria que você orasse para essas pessoas. Edson. Amém. Amém. Pai amado, acima de tudo, nós te rendemos graças porque Amém. tu és um bom Pai. Amém. Tu és o Deus verdadeiro, independente daquilo que tu fazes, ó Deus. Tu és o nosso Deus. Amém. Nós amamos a ti, amamos a tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos dado a tua palavra e a tua palavra nos direciona para tudo, Pai. Amém. Obrigado pelo percurso que o Senhor nos deu. Nós somos gratos pelos momentos difíceis que passamos, pelas alegrias que o Senhor nos deu, porque nunca o Senhor nos abandonou. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, e nada nos faltava, e nada nos faltará. Basta ter a Ti como o Senhor. E assim nós queremos também clamar a Ti, Senhor, por cada um desses irmãos, aqueles que estão ouvindo, os familiares desses que estão ouvindo, aqueles que estão próximos, até longe, Senhor. Que o Senhor venha visitar a cada um, Pai, com Teu Espírito Santo, ouvir os sonhos, Senhor, sonhar com os sonhos dos nossos irmãos, ter a compaixão como o Senhor tem, Senhor, e no momento de sofrimento, da dor, que a Tua compaixão, Senhor, esteja na casa, no coração de cada irmão. Que o Teu Espírito Santo habite, Senhor, ricamente no coração, na vida de cada irmão, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Amém. Amém. Uma das maiores alegrias que a gente pode ter na vida é poder dizer assim: eu amo Jesus. Amém. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente lembra com muita saudade da passagem de vocês aqui pelo Rio. Deixaram saudade, fazem falta. Que bom, vocês também fazem para nós e são muito bem-vindos. Nossa casa agora é grandinha. Quando tiver voo, por favor. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Deus abençoe vocês. Amém. Nós também amamos vocês.